Talvez esta seja mais uma noite em que você deita o corpo, mas a alma continua acordada. O quarto está escuro, o celular já foi deixado de lado e o silêncio começa a revelar tudo aquilo que você tentou esconder durante o dia. Pensamentos vêm como ondas, lembranças pesam no peito e uma pergunta insiste em ecoar por dentro. Deus, o Senhor ainda se lembra de mim? Essa oração não chegou até você por acaso. Existe um motivo espiritual para você estar ouvindo isso agora, exatamente antes de dormir. Porque há noites em que Deus não fala alto. Ele fala fundo, e o que ele vai tocar hoje não está na superfície, está no lugar mais sensível da sua alma. Respire fundo, acalme o coração. O que vem a seguir não é apenas uma história, é um chamado. Houve uma noite em que a pessoa dessa história deitou a cabeça no travesseiro sentindo-se esquecida até por Deus. Ela não estava revoltada, estava cansada. O tipo de cansaço que não se resolve com sono, mas com resposta. Os olhos se fecharam, mas o coração continuava aberto, exposto, ferido, cheio de perguntas sem retorno. Ela orou como sempre orava, mas dessa vez as palavras saíram mais fracas, não por falta de fé, mas por excesso de dor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nenhum sinal, nenhuma sensação, nenhuma resposta imediata, apenas o teto escuro e o peso de uma espera longa demais. Naquela madrugada, algo perigoso começou a sussurrar dentro dela. Talvez Deus tenha se esquecido de você. E esse pensamento doeu mais do que o próprio problema, porque quando a fé começa a cochilar, o medo tenta assumir o controle. Mas o que ela não sabia, e talvez você também não saiba, é que existem noites em que Deus está mais perto do que nunca, mesmo quando parece ausente. Foi ali, naquele silêncio desconfortável, que uma batalha invisível começou. Uma luta entre desistir de orar ou continuar confiando mesmo sem sentir nada. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários "Amém, Deus me vê" e deixe sua fé falar, antes do medo. Naquela mesma noite, enquanto o corpo tentava descansar, a mente começou a revisitar cenas antigas. Promessas feitas por Deus que ainda não tinham se cumprido. Orações repetidas tantas vezes que já pareciam ecoar no vazio. A sensação não era de rebeldia, era de esquecimento. Como se o céu tivesse fechado as janelas exatamente sobre a vida dela. Ela se lembrava de quando orava com mais força, com mais expectativa. Lembrava-se de quando acreditava sem questionar. Mas agora, ali, no escuro, a fé parecia cansada. E isso a assustava. Porque ela sempre acreditou que quem tem fé não duvida. Mas naquela noite, ela descobriu algo doloroso. Até quem ama a Deus pode se sentir distante dele. O travesseiro começou a ficar molhado. Não era um choro alto, era contido, um choro de quem não quer incomodar nem o próprio Deus. E foi nesse momento que ela sussurrou algo que nunca tinha dito antes. Senhor, eu não sei mais orar, mas ainda estou aqui. Essa frase simples atravessou o silêncio, como uma flecha espiritual. Porque Deus não rejeita orações perfeitas, Ele responde corações sinceros. Mesmo quando as palavras falham, a presença permanece. O céu pode parecer fechado, mas Deus nunca abandona quem continua chamando, mesmo sem forças. Se você já chorou assim, escreva glória a Deus nos comentários, como quem diz, Ele me sustentou quando eu quase desisti. Depois daquela madrugada, algo mudou por dentro, mesmo sem sinais visíveis do lado de fora. Os dias continuaram difíceis, as respostas ainda não vieram, mas aquela pessoa passou a orar de um jeito diferente. Não era mais uma oração cheia de pedidos, era uma oração entregue, sem força, sem argumento, apenas presença. À noite, antes de dormir, ela não pedia mais explicações, apenas dizia, Deus, eu estou aqui.
E isso, aos olhos humanos, parecia pouco, mas no mundo espiritual era tudo, porque permanecer quando tudo dá vontade de ir embora é um dos maiores atos de fé que existem. Em uma dessas noites, já quase dormindo, veio um pensamento suave, quase imperceptível, mas firme. Eu nunca te deixei. Não foi uma voz audível, não foi uma visão, foi uma certeza, uma paz que não fazia sentido porque o problema ainda existia. Mas o medo começou a perder força. Ela entendeu algo importante. Deus não se revela apenas no milagre. Ele se revela no processo. E enquanto ela achava que estava falando sozinha no quarto escuro, o céu inteiro estava atento àquela oração simples, feita no limite das forças. Talvez hoje você também esteja orando assim, sem palavras bonitas, sem expectativas altas, apenas resistindo. E saiba, essa oração atravessa os céus. Se você está orando mesmo cansado, escreva: Senhor, eu continuo, nos comentários e declare sua perseverança. Houve um período em que nada mudava do lado de fora. As mesmas portas fechadas, as mesmas preocupações, as mesmas noites longas. E isso começou a gerar um conflito perigoso dentro dela. Confiar em Deus ou confiar no que os olhos viam. Porque quando a espera se prolonga, a fé é testada em lugares que ninguém vê. Ela começou a perceber algo estranho. Enquanto tudo parecia parado, pequenas coisas estavam sendo ajustadas por dentro. Reações que antes seriam explosões, agora viravam silêncio. Ansiedade que antes roubava o sono, agora dava espaço a uma respiração mais calma. Não era resignação, era amadurecimento espiritual. Deus estava trabalhando onde ninguém aplaude, no caráter, na dependência, na estrutura emocional que precisaria sustentar aquilo que ainda estava por vir. Porque algumas bênçãos não atrasam, elas aguardam você ficar pronto. E naquela fase, antes de dormir, ela começou a agradecer por coisas que ainda não tinha visto. Não por ingenuidade, mas por confiança. Era como se dissesse: mesmo sem entender, eu descanso. E descansar em Deus, em meio à espera, é uma das formas mais profundas de adoração. Se você sente que Deus está trabalhando em você no silêncio, escreva "Eu confio no processo" nos comentários e fortaleça sua fé. Houve uma noite em que a esperança ficou por um fio, não porque Deus tivesse falhado, mas porque o cansaço falou mais alto. Ela se sentou na cama antes de dormir e sentiu um peso diferente no peito. Não era tristeza, era exaustão espiritual. Aquele sentimento de quem diz: eu já orei tudo o que sabia. Ela não queria desistir de Deus, só não sabia mais como continuar esperando. E isso é mais comum do que se imagina, porque esperar dói quando o tempo passa e nada acontece. A fé começa a lutar contra a lógica e o coração contra a frustração. Foi ali que ela fez uma oração quase em silêncio, com a voz falhando. Senhor, se ainda existe um propósito nessa espera, não deixa minha fé morrer. Essa oração não foi bonita, mas foi verdadeira. E Deus honra orações assim. Naquela noite ela dormiu sem respostas, mas algo mudou. Ela não se sentia mais sozinha. Mesmo sem sinais, havia uma presença invisível sustentando sua alma. Porque quando a esperança humana acaba, Deus começa a agir de um jeito que só o céu entende. Se você já sentiu sua esperança quase acabar, escreva "Deus me sustenta" nos comentários e entregue sua fraqueza a Ele. Nada mudou de repente, e isso é importante dizer. Não houve um milagre barulhento, nem uma resposta espetacular. Mas houve um sinal, pequeno, discreto, do tipo que só percebe quem ainda está sensível, espiritualmente. Foi um detalhe, uma frase ouvida no momento certo, uma mensagem que parecia escrita exatamente para ela. Algo simples, mas impossível de ignorar. E naquele instante, o coração tremeu, não de medo,
mas de reconhecimento. Era como se Deus dissesse: eu estou aqui, eu vi tudo. Esse sinal não resolveu o problema imediatamente, mas fortaleceu algo muito mais importante: a certeza de que Deus não se esqueceu. A espera continuava, mas agora tinha sentido. O silêncio já não parecia vazio, parecia estratégico. Antes de dormir naquela noite, ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso tímido, mas sincero. Porque quem recebe um sinal de Deus não precisa mais de provas, precisa apenas continuar confiando. Se você já recebeu um sinal de Deus quando mais precisava, escreva "Eu reconheço o Senhor" nos comentários como testemunho de fé. Depois daquele sinal, algo passou a respirar dentro dela novamente. Não era euforia, era firmeza. A fé deixou de ser um pedido desesperado e passou a ser um descanso consciente. Ela percebeu que ainda havia batalhas, mas já não lutava sozinha. Havia uma presença caminhando com ela, mesmo quando ninguém mais via. As noites começaram a mudar. Antes de dormir, ela não revisava mais os problemas um por um. Em vez disso, entregava tudo nas mãos de Deus. O travesseiro já não era um lugar de guerra, mas de rendição. E isso trouxe algo precioso: paz no meio do caos. Ela entendeu que a fé verdadeira não é sentir Deus o tempo e todo, mas confiar nele mesmo quando o sentimento falha. E essa confiança silenciosa começou a moldar decisões, palavras, reações. Deus estava reconstruindo algo por dentro que ninguém poderia destruir depois. Talvez você esteja exatamente nessa fase, ainda sem respostas claras, mas com uma paz que não existia antes. Isso não é coincidência. É o sinal de que Deus está sustentando você enquanto o milagre se aproxima. Se você sente sua fé voltando a respirar, escreva "Minha fé vive" nos comentários e declare isso no mundo espiritual. Com o passar do tempo, ela começou a perceber algo que antes não enxergava. Deus não estava apenas preparando uma solução para o problema. Ele estava preparando ela. Cada noite de silêncio, cada lágrima escondida, cada oração sussurrada antes de dormir, estava construindo uma fé que não dependeria mais das circunstâncias. O que parecia atraso era, na verdade, cuidado. Porque se a resposta tivesse vindo antes, talvez ela não tivesse forças para sustentar. Deus conhece o peso das bênçãos que Ele entrega, e por amor, Ele não entrega nada antes do tempo certo. Foi quando ela entendeu que Deus nunca se esqueceu. Pelo contrário, Ele esteve atento em cada detalhe. O céu não estava fechado, estava trabalhando nos bastidores. E tudo aquilo que parecia perda estava sendo transformado em maturidade espiritual. Essa revelação trouxe lágrimas diferentes, não de dor, mas de gratidão. Porque às vezes Deus não muda a situação imediatamente para não perder você no processo. Ele muda você para então mudar tudo ao redor. Se você crê que Deus está te preparando para algo maior, escreva "Eu espero no Senhor" nos comentários e fortaleça sua esperança. Não foi no dia do milagre, não foi quando a porta se abriu. Foi em uma noite comum, antes de dormir, quando ela finalmente entendeu. Deus nunca trabalhou com atraso. Ele sempre trabalhou com propósito. Ela percebeu que se Deus tivesse respondido quando ela pediu, teria poupado a dor, mas teria perdido a profundidade. Porque foi na espera que ela aprendeu a orar com o coração. Foi no silêncio que ela aprendeu a ouvir. Foi na fraqueza que ela descobriu que a força vinha do céu. O problema que antes parecia grande, agora não dominava mais seus pensamentos. Não porque tinha desaparecido, mas porque perdeu o controle sobre sua fé. Ela já não definia Deus pelo que vivia. Agora, definia sua vida pelo Deus em quem cria. Talvez esta seja a noite em que você também começa a entender. Não tudo, mas o essencial. Que Deus não se esqueceu de você, que a espera tem sentido
e que essa oração antes de dormir está alinhando algo poderoso no mundo espiritual. Se você está começando a entender o agir de Deus, escreva "Tudo tem um propósito" nos comentários e declare sua confiança. Talvez nada tenha mudado completamente ao seu redor até agora. Talvez o problema ainda exista, a resposta ainda não tenha chegado e a espera ainda doa. Mas se você ouviu tudo até aqui, algo já mudou dentro de você. Sua fé foi fortalecida em silêncio. Seu coração foi alinhado novamente com o céu. E isso não é pequeno, isso é obra de Deus. Antes de dormir hoje, não leve o peso da ansiedade para o travesseiro. Entregue, confie, descanse. Deus não se esqueceu do seu nome, da sua história, nem das lágrimas que você enxugou quando ninguém viu. Ele esteve presente em cada madrugada, em cada oração cansada, em cada suspiro feito no escuro. Às vezes, Deus não responde imediatamente porque Ele está preparando um amanhã que vai exigir uma fé mais madura do que você tinha ontem. E agora você está mais forte, mais sensível, mais consciente da presença dEle. Durma com essa certeza. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. E quando chegar o tempo certo, você vai entender que nenhuma oração foi ignorada, nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma espera foi em vão. E agora, faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva "Amém" nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: "Eu escolho caminhar com Deus todos os dias." Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua, sim, ouvindo você.